Lá fez um post: por que os namorados são tão inseguros quando você tem amigos homens? Logo depois que eu expressei minha preocupação com ela passar o fim de semana no apartamento do ex dela, fiquei em silêncio. Apenas comecei a embalar as coisas dela em caixas. Ela me ligou 27 vezes naquela noite, mas eu já estava tendo aquela conversa final com os pais dela. Sabes como a vezes estás vivendo tu vida pensando que tienes todo mais ou menos controlado, entonces una conversación casual reescribe completamente tu comprensión sobre la persona com la que estás? Soy Miguel, 28 anos, coordenador de marketing aqui em Madrid, hace 4 semanas aprendi essa lección de la maneira mais difícil. Helena e eu habíamos estado juntos durante 3 anos sólidos, o tipo de relação que parecia construída sobre bases reais em lugar de solo mariposas em eu estômago mensagens de madrugada. Teníamos nuestra rotina perfectamente estabelecida, especialmente as cenas de los sábados em casa de seus padres que se haviam vuelto tão regulares como o relógio. Isabel sempre hacía demasiada comida, Luís contava los mismos chistes de papá cada semana. La hermana pequena de Helena, Natália, solia aparecer a mitad de la cena com alguma história dramática de la universidade que nos hacía reír hasta que nos dolieran los costados. Me tratavam como se fuera família, perguntando-me sobre mi trabalho, recordando pequenos detalhes de mi vida. Isabel incluso havia empezado a incluir-me em suas mensagens grupais sobre eventos familiares planificação de vacaciones. Era o tipo de aceitação que me hacía pensar em comprar anillos, em construir algo permanente com Helena, em lo afortunado que era de haver encontrado alguém cuja família genuinamente queria tener-me cerca. Entonces hace 4 semanas, Helena me soltou esta bomba como se fuera la coisa mais casual do mundo. Estávamos sentados em mi sofá, compartilhando uma pizza viendo a medias alguma série de Netflix, quando de repente se animou dijo: ah, se me ouvidou contar-te, Rafael se mudou de vuelta a Madrid conseguiu este apartamento increíble em el centro. Va a tener a todos em casa para passar um fim de semana o mês que viene. La forma em que lo dijo, tão brilhante e emocionada, deveria haver sido mi primeira sinal de alarma. Rafael. Su ex-novio de la universidade, o tipo que salió com ela durante 2 anos que de alguma maneira se las arreglava para hacer que cada conversação que habíamos tenido se sintiera como se eu estuviera intruindo em algum xiste privado entre elos. Cada vez que nos lo encontrávamos em fiestas ou eventos a lo largo de los anos, tinha esta maneira de trazer recuerdos que solo eu e Helena compartilham, estas pequenas referências internas que la hacían reír me dejavam parado aí como estorbo em mi propia relação. Hacía comentários sobre lo diferente que parecia Helena ora, sempre com essa sonrisa conhecedora que sugeria que eu entendia alguma versão de ela que eu nunca entenderia. A hora Helena me estava dizendo que queria passar todo um fim de semana em sua casa, passando o rato com su viejo grupo de amigos de la universidade, reconectando com todos como uma espécie de reunião especial. Las alarmas em minha cabeça empezaram a sonar imediatamente. Todo um fim de semana? Perguntei, tratando de manter minha voz tranquila. Sí, será divertido, dijo, e a mirando o teléfono, provavelmente respondiendo-lhe. Como em los viejos tiempos, sabes? Não hemos estado todos juntos em mucho tempo. Respirei profundo decidi ser honesto sobre mis preocupações. Helena, realmente não me sinto cômodo com este plan, dije. Rafael salió contigo durante 2 anos, sempre se ha comportado raro comigo. Recuerdas em el cumpleaños de Mike quando siguió haciendo esos comentários sobre como solías ser mais espontânea? Ou em la boda de Sara quando te levou à parte para hablar de suas viagens universitários mientras eu me quedé aí esperando a que regresaras? Levantou la vista do teléfono com esta expressão que nunca havia visto antes, algo entre molesta e defensiva. Miguel, eso é essa história antiga. Rafael e eu agora solo somos amigos. Pero continué porque algo sobre toda esta situação se sentia mal. Não é esse solo sobre que se tu és, aunque eso definitivamente é parte de elo. É esse sobre passar todo um fim de semana em seu apartamento com bebidas socialização em este ambiente íntimo, eu acho de que eu esté organizando toda a coisa. Eso se siente como uma receita para malas decisões, honestamente, la forma em que actua cerca de nós outros me hace pensar que nunca realmente te superou. Aí fui quando todo o comportamento de Helena cambiou. Sua voz se volviu afilada e fria de uma maneira que rara vez havia escuchado. Estás sendo inseguro, Miguel. Deveria poder manter amistades com quem eu que era assim que te pondas paranoico e celoso.
La palavra celoso me golpeou como uma bofetada. Esto não é S sobre celos, dije. Esto é S sobre limites y respeto. Passar finês de semana em eu apartamento de um ex-novio no sem solo amistades casuais, especialmente quando existe em uma história de actuar como se te conheciera melhor que tu novio actual. Pero Helena e se estava cerrando, cruzando los braços y dando-me asa mirada que significava que la conversação havia terminado em sua mente. Não puedo creer que estás sendo tão controlador, dijo. Rafael é parte de mi grupo de amigos. Todos seguimos sendo amigos después de que terminamos. Não puedes esperar que corte gente de mi vida solo porque te sientes amenazado. La discussão continuou por dias después de eso, este ciclo de ida y vuelta donde eu tratava de explicar mi perspectiva y ela la desviava como inseguridade. Eu senalava que no lei estava pedindo que cortara Nadia de sua vida, solo questionando se uma pijamada de fim de semana em casa de sua ex era apropriado para alguém em uma relação comprometida. Ela contra-atacava que eu estava sendo paranoico y antiquado, que a gente moderna podia manter amistades com ex sem que significara nada. Finalmente, después de quase uma semana de esta discussão circular, dije algo que pude ver que la golpeou diferente a mis outros intentos de explicação. Helena, se manter esta amistade com Rafael é mais importante para ti que respeitar mis sentimentos sobre lo que considero limites apropriados em nuestra relação, então talvez queremos coisas fundamentalmente diferentes de esta sociedade. Eu silencio que seguiu se sentiu pesado y peligroso, como é o momento justo antes de que se desate uma tormenta. Lo que passou después me mostrou exatamente quem era Helena realmente quando se sentia acorralada. Eu sábado por la tarde, estava em casa tratando de concentrar-me em alguns correios de trabalho quando mi teléfono empezou a sonar com notificações. Ao princípio las ignoré, pero quando siguieron legando finalmente revisé, o que vi me hizo cair o estômago. Helena havia publicado esta larga descrição em Instagram, ao que não me etiquetou diretamente, estava cristalino a quem estava apontando. La publicação decía algo como é tão frustrante como alguns homens se ponem tão celosos quando las mulheres tienen amigos homens. Disfrazem o comportamento controlador como preocupação y limites, pero realmente solo não podem manejar o eixo de que sua novia tuvo uma vida antes de elos. Las mulheres deveriam poder manter amistades com quem que eram sem que seus novios hagan berrinches como ninos inseguros. Mis manos realmente estavam temblando mientras lo leía. Pero esa ni siquiera era la peor parte. Suas amigas haviam empezado a atacar em los comentários, escrevendo coisas como masculinidade tóxica em sua máxima expressão, chica, te mereces algo melhor que novio inseguro que não pode confiar em ti Alguns homens realmente pensam que são dueños de suas novias. Cada comentário se sentia como um punetazo em eu estômago porque estas eram personas que me conheciam, que haviam sido amigáveis comigo em fiestas reuniões. A hora toda se estavam unindo em este assassinato público de caráter basado em la versão completamente parcializada de Helena de nuestro conflicto privado de relação. Em lugar de involucrar-me ou defender-me, lo que cada fibra de mi ser queria ser, tomei uma captura de pantalla de la publicação todos los comentários. Mientras mirava essa captura de pantalla, algo encajou em seu lugar com claridade brutal. Helena no solo estava em desacordo comigo sobre Rafael eu pleno o fim de semana. Me estava marcando publicamente como eu novio estereotípico inseguro controlador mientras completamente ignorava o eixo de que mis preocupações não eram sobre celos sino sobre respeito y limites apropriados. No le importava mi perspectiva mis sentimentos lo suficiente como para manter nuestros problemas de relação privados. Preferiria obter validação de seus seguidores de redes sociais que realmente trabalhar através de nuestro desacordo como adultos. Essa realização me golpeou como um caminhão, porque não se tratava solo de este incidente. Se tratava de como Helena manejava o conflicto, como veia nuestra relação, y se me respeitava lo suficiente como para pelear limpio quando não estávamos de acordo sobre algo importante. Eu lunes por la manana, e se algo que nunca me havia imaginado que necessitaria ser. Lamé ao departamento de recursos humanos de minha empresa cambiei mi contato de emergência de Helena a mi hermano Daniel. Mientras los tenía em o teléfono, também actualicé minha informação de beneficiário em mi seguro de vida de saúde, cambiei mi poder médico de Helena de vuelta a Daniel. Eu representante de RH fui profissional ao respeito, pero pude escuchar la ligeira confusão em sua voz quando expliquei que necessitava ser estes cambios devido a actualizações em o estado de la relação.
Despoés de colgar, imediatamente lamei a Daniel para dar-lhe um aviso. Oi, acabo de acerte-me contato de emergência outra vez, dije quando contestou. Todo bem? Perguntou. Y pude escuchar la preocupação em sua voz. Helena y estamos teniendo alguns problemas sérios. Y necessitava assegurar-me de que mis assuntos estuvieran em ordem com alguém em quem realmente puedo confiar. Daniel sabia melhor que pressionar por detalhes por teléfono, pero me dijo que lo lamara se necessitava algo. Y essa simple oferta de apoio significou mais para mim de lo que provavelmente se dio cuenta. Eu lunes por la noche, Helena vino a mi apartamento actuando como se absolutamente nada hubiera pasado. Estava brilhante y alegre, emocionada por finalizar seus planos para o fim de semana em casa de Rafael, charlando sobre quem mais estaria aí y que atividades temiam planeadas. Completamente ignorou o elefante em la habitação, pretendiendo como se nuestra discussão de la semana anterior nunca hubiera pasado y como se sua publicação em redes sociais não fuera um ataque directo y público a mi carácter. Escuchei em silêncio, respondiendo com comentários mínimos, sem mencionar a publicação ou eu acho de que havia pasado mi manana removiendo-la de cada documento importante em mi vida. Havia algo quase surreal sobre ver-la actuar tão normal mientras sabia que essencialmente havia declarado guerra nuestra relação através de Instagram. Eu martes, isso lo que sabia que seria uma lamada difícil pero necessaria. Marquei o número de Isabel, la mamá de Helena. Y quando contestou com su usual cálido olá Carino, como estás? Respirei profundo. Olá Isabel, necessito hablar-te sobre algo importante. Helena y estamos teniendo alguns problemas sérios de relação. Y provavelmente não iré a la cena del sábado esta semana. Hubo uma pausa. Y entonces la voz de Isabel se volvió mais seria. Que está passando, Miguel? Expliquei cuidadosamente la situação. Helena quiere passar o fim de semana em el apartamento de su ex-novio Rafael com sus viejos amigos de universidade. Y quando expressei algumas preocupações sobre lo apropriado de eso, publicou em redes sociais lamando a mis preocupações celos y comportamento controlador em lugar de hablar comigo sobre elo privadamente. Me assegurei de enfatizar que não queria poner-los em um médio pero que queria que supieran porque poderia não estar cerca em el futuro. Isabel estuvo calada por um largo momento, processando lo que lhe havia dicho. Finalmente, dijo, eso nos suena como la Helena que criamos, Miguel. Sempre hemos apreciado lo honesto y respetuoso que eres com nós outros. Sua voz levava a uma decepção que me dijo que entendi exatamente lo que não estava dizendo diretamente. Simplesmente não puedo ser parte de uma relação donde mis sentimentos sobre limites razonáveis são burlados publicamente em lugar de discutidos privadamente, dije. Y o silencioso entendo de Isabel confirmou que lo entendia. Las conversações com os padres de Helena me dieron uma claridade que não sabia que necessitava. Eu miércoles por la noche, lamé a Luís, eu papá de Helena, y tuve uma conversação similar. Luís sempre ha sido directo, eu tipo de eletricista que disse exatamente lo que pensa y no pierde tempo induzando nada. Quando lhe expliquei a situação, sua resposta foi imediata y reveladora. Miguel, sempre has sido respetuoso y razonável com nós outros y com Helena. Se estás preocupado por algo, provavelmente há uma buena razão para elo. La simple validação em sua voz significou todo para mim porque Luís não era o tipo de tomar lados em drama de relações, pero também era alguém que podia reconhecer quando algo não quadraba. Assim não é como manejas los desacuerdos em uma relação, agregou. Hablas las cosas privadamente, não harei estes problemas em internet para que todos los vean. Para eu jueves por la noche, sentia como se estuviera viendo a Helena empacar para o fim de semana com olhos completamente diferentes. Estava em mi dormitório, doblando roupa em sua bolsa de viagem, tarareando alguma canção y actuando como se este fuera qualquer viagem normal de fim de semana. La dissonância cognitiva era incrível. Aqui estava alguém que havia atacado publicamente mi carácter solo dias antes, agora actuando como se estuviéramos perfeitamente bem. Seguiu charlando sobre quem estaria aí, como se veia eu no novo apartamento de Rafael por las fotos que havia publicado, lo emocionada que estava de ver a todos outra vez. Finalmente, deixou de empacar y me mirou diretamente. Estás seguro de que estás bem com que vaia? Perguntou. Pero havia algo em seu tono que sugeria que queria mi bendição mais que mi resposta honesta. Havia tenido vários dias para pensar em mi resposta a esta pergunta exata.
Helena, has tomado tu decisão sobre lo que quieres hacer, y eu retomado la mía sobre como me siento ao respecto, dije calmadamente. Eres livre de manter las amistades que quieras com quem quieras. Realmente sorriu antieso, como se lhe hubiera dado permiso ou algo. Bien, me alegra que entiendas, dijo, y volvió a empacar como se o assunto estuviera completamente resuelto. La ironia no se me perdió de que estava satisfecha com minha resposta porque havia perdido completamente lo que realmente estava dizendo. Eu viernes por la manana legó com Helena dando-me beijo de despedida antes de salir, alegre y emocionada, prometendo testear-me quando legar a casa de Rafael. Te voy a extranar, dije en la puerta, y por una fracción de segundo casi creí que lo decía en serio. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono vibrou com uma foto grupal de todos em meu apartamento de Rafael. Helena me havia etiquetado em ela, y aí estava em o centro do enquadre, o braço de Rafael casualmente drapeado sobre o respaldo do sofá detrás de ela, ambos sorriendo à la câmara. Mensagem decía te estranho amor, com emoji de coração, y mirei a foto mais tempo do que deveria, analisando cada detalhe como algum tipo de detetive. Essa noche alrededor de las 8, mi teléfono sonó com o nome de Helena em la pantalla. Quando contesté, imediatamente pude dizer que havia estado bebiendo. Sua voz tinha essa caridade suelta, ligeiramente arrastrada que vinha com várias horas de socialização em modo fiesta. Miguel, dijo, demasiado fuerte. Te estranho tanto, desearia que estuvieras aqui. Todos se estão divertindo tanto, y o apartamento de Rafael é incrível. Todos estamos passando o rato como em los viejos tiempos, é tão divertido. Havia risas y música de fundo, y pude escuchar la voz de Rafael dizendo su nombre. Eso é genial, Helena dije. Suena como se te estuvieras divertindo. Lo estoy. Pero te estranho, repetiu. Y entonces Rafael aparentemente lhe estava dizendo algo porque se riu y dijo Rafael disse hola antes de que la lamada se amortiguara como se hubiera cubierto o teléfono. Hablamos por talvez 5 minutos mais, principalmente ela contando-me detalhes aleatórios sobre la noche mientras eu escuchaba y hacía respostas apropriadas. Eu sábado trajo algo que não estava esperando, silencio de rádio completo. No rubo texto de buenos dias, no rubo actualizações sobre lo que estaban haciendo, no rubo publicações em redes sociais, nada. Para alguém que usualmente documentava cada comida y cada salida em Instagram, Helena havia quedado completamente em silêncio. Me encontrei revisando mi teléfono mais a menudo de lo que queria admitir, no porque estuviera preocupado por lo que estava haciendo, sino porque o silêncio se sentia ominoso de uma maneira que não podia explicar del todo. Entonces eu sábado por la noche alrededor de las 10, mi teléfono empezó a vibrar como louco. O nome de Helena siguió apareciendo en la pantalla, lamada tras lamada tras lamada. La miré, viendo su nombre aparecer y desaparecer mientras cada lamada e balbuzón de voz, y me di cuenta de que não tinha absolutamente nenhum desejo de contestar. Después de la quinta ou sexta lamada, los mensagens de texto empezaram a legar em sucessão rápida. Por que não estás contestando? Lama-me ahora mismo. Miguel, contesta tu teléfono. Esto não é gracioso, necessito hablar contigo. O tono demandante em seus textos me dijo todo o que necessitava saber sobre por que de repente estava tão desesperada por contactar-me. Em lugar de involucrar-me, puse mi teléfono em modo silencioso y me acosté temprano. Domingo por la manana, despertei a uma pantalla de notificações que parecia algo salido de uma pesadilla. 27 lamadas perdidas y cerca de 40 y 5 mensagens de texto, todos de Helena, abarcando desde o sábado por la noche hasta temprano e o domingo por la manana. Los mensagens se volvieram cada vez mais frenéticos conforme avançava la noche, indo de demandantes a suplicantes enojados y de vuelta a suplicantes outra vez. Ler através de elos fui como ver alguém temer colapso completo em tempo real pero em lugar de lamarla de vuelta. Me vesti, me subi a mi carro, y manejei a casa de seus padres para lo que sabia que provavelmente seria minha última cena de sábado com elos. A veces las conversações mais difíceis sem aquelas donde todos já sabem lo que vas a decir. Caminando hacia la casa de Isabel y Luiz esse domingo por la tarde, pude ver em suas caras que haviam decifrado porque Helena não estava comigo y porque estava aí solo. Isabel me abrasou em la puerta com o tipo de apretão extra que descia que lo sentia antes de que hubiera explicado nada.
Helena todavia está em casa de Rafael, disse uma vez que estávamos todos sentados em sua sala. Queria hablar com ustedes dois sobre nuestra relación porque esta provavelmente será mi última cena de sábado com ustedes. Las palavras colgaram em el aire por um momento antes de que Luís se reclinara em su silla y era como se hubiera estado esperando esto. Ela eligió priorizar sua relação com seus novios sobre mis sentimientos sobre lo que considero limites apropriados, continué. Y en lugar de tener una conversación honesta sobre nuestro desacuerdo, publicó em redes sociais e marcando mis preocupações como celos Y comportamento controlador. La cara de Isabel se tensó com decepção. Vimos la publicação, dijo silenciosamente. Várias pessoas nos la enviaram perguntando se todo estava bem entre ustedes dois. Eso me golpeou mais fuerte de lo que esperava. La ideia de que o ataque público de Helena a mi carácter havia sido tão óbvio que amigos de la família se sentiram obrigados a revisar la situação me hizo dar cuenta de que tão mal havia manejado ela toda esta coisa. Así no é esse como manejas conflictos de relação, dijo Luís, sua voz levando o tono direto que lhe habia escuchado usar quando hablaba de problemas de trabalho. No pones tus assuntos privados em internet para que todos juzguem. Resuelves las cosas entre ustedes como adultos. Apesar de lo pesado de la conversação, la cena foi realmente muito linda. Isabel había hecho su famoso asado, y hablamos de todo excepto Helena y Rafael. Luís me contou sobre um trabalho elétrico complicado em el que havia estado trabalhando. Isabel me actualizou sobre as últimas aventuras universitárias de Natália. Y por um par de horas se sentiu como uma cena normal de sábado com gente que genuinamente se preocupava por mim. Quando fui hora de ir-me, Isabel empacou sobras para mim como sempre lo hacía. Pero esta vez agregou um contenedor extra. Para tu hermano, dijo. Sé que te has estado apoiando em él através de todo esto. Ambos me abraçaram ao despedir-me, mais tempo de lo usual. Y Luís dijo, sentimos que las coisas resultaram así, hijo. Sempre has sido bueno com nuestra hija y bueno com os outros. Alrededor de las 5 dias à tarde, mi teléfono sonó com o nome de Helena. Esta vez contesté. Dodge has estado, demandou, sua voz alta com pânico y frustração. He estado lamando-te por horas, estava preocupada de que algo te hubiera pasado. Estuve teniendo la cena de sábado com tus padres, dije calmadamente. Explicando-lhes por que não vendré mais a esas cenas. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Finalmente, la voz de Helena regressou, mais pequena y mais incerta. Que queres dizer com que não vendrás mais? Estou terminando nuestra relação, Helena dije. No porquê fuiste à casa de Rafael este fim de semana, sino porque não me respetas a mim a nuestra relação lo suficiente como para manejar conflictos como uma adulta. Em lugar de hablar comigo privadamente sobre nuestro desacuerdo, elegiste burlar-te de mis preocupações publicamente em redes sociais. Miguel, espera, deixa-me explicar empezó, pero la corté. Tu viste muitas oportunidades de explicar. Em lugar de eso, decidiste marcar-me como um novio inseguro y controlador para obter validação de tus seguidores em lugar de realmente trabalhar através de nuestro problema juntos. La conversação continuou por outros 20 minutos, com Helena passando por negação, enojo, negociação, y lágrimas. Pero ya había hecho las paces com esta decisão, y nada de lo que dijo cambiou o problema fundamental, me havia mostrado exatamente como manejava los conflictos de relação, y não era algo sobre lo que pudiera construir um futuro. Durante las seguintes semanas, aprendi através de várias fuentes que tão mal havia ido realmente o fim de semana de Helena. Natália me testeou uns dias depois dizendo que sua mamá havia lamado o enfoque de redes sociais de Helena, imaduro e irrespetuoso y que ambos padres estavam decepcionados em como havia manejado as coisas. Aparentemente, o fim de semana em casa de Rafael também havia sido um desastre. Segundo o que se filtrou através de amigos mútuos, Rafael havia hecho vários movimentos inapropriados a si Helena, assumindo que sua presença em seu apartamento significava que estava disponível outra vez. Quando ela rechazou seus avanços, toda a dinâmica se volvió incômoda. Y havia querido ir-se temprano pero não podia sim parecer como se estuviera correndo de vuelta hacia mim. De aí las lamadas de pânico quando não pudo contactar-me o sábado por la noche. Helena tratou de contactar-me várias vezes durante o seguinte mês, alternando entre desculpas e intentos de minimizar lo que havia passado. Cometi o erro me testearia. Não podemos trabalhar através de esto?
Pero le expliqué cada vez que no solo havia cometido um erro. Eligió atacar mi carácter publicamente em lugar de comunicar-se comigo privadamente. Essa elección revelou como veía nuestra relación como manejava o conflicto. Las actualizações post-ruptura que escuché pintaram um quadro bastante claro de como fueron las cosas para ambos. La vida de citas de Helena se complicou porque se corrió la voz sobre sua tendência a atacar publicamente a las parejas durante desacuerdos. Sua família permaneceu decepcionada em suas eleições, particularmente después de que havia legado a querer-me tanto. Rafael siguió persiguiendo-la, pensando que la ruptura significava que temia outra oportunidade, pero ela não estava interessada em algo romanticamente, solo havia querido sua atenção para validar sua posição contra mim. Entretanto, minha vida melhorou dramaticamente. No mais caminhar sobre cáscaras de uevo, no mais perguntar-me se as conversações privadas se volveriam contenido público de redes sociais, no mais lidiar com os comentários possessivos de Rafael em reuniões sociais. Quando eventualmente empecé a salir com alguém novo, o contraste foi incrível. Cláudia realmente se comunicava durante os desacuerdos em lugar de publicar rands de Instagram. O alívio de estar com alguém que peleava limpio me hizo dar conta de que é tão tóxica se havia vuelto mi relação com Helena. A veces la gente te muestra exatamente quienes são quando se sienten acorralados. O mais inteligente que puedes hacer é se creer-lhes la primeira vez.